Fala galera, Ishida aqui. Antes de começarmos, gostaria de agradecer por assistir. Se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. Sua interação é muito importante para nós. E quem puder colaborar com o nosso canal, o Pix vai estar na descrição. Muito obrigado, fiquem com Deus, vamos lá. Algum tempo depois, nosso Prota e Miaolin estão na sala de teletransporte. O Prota comenta, as pessoas que vêm aqui são todas muito fortes. A maioria possui classes ocultas, as classes raras são apenas uma minoria. Não há nenhuma classe comum. Verdadeiramente, são os talentos de todos os países do mundo. Miaolin fala, esse erro é tipicamente comum dos alunos do primeiro ano, dividir as classes em fortes e fracas é um comportamento muito precipitado. Você claramente é o único sem classe, mas não é mais fraco do que ninguém aqui presente. De fato, as classes ocultas, em termos de valores de atributo e intensidade de habilidade, são mais altas do que as classes comuns, mas isso não representa tudo, raça, linhagem e talento. Essas coisas são igualmente importantes para a adequação da própria classe. Um guerreiro comum que se encaixa perfeitamente em sua própria classe não necessariamente é mais fraco do que aqueles com classes ocultas. O Prota, ouvindo tudo isso, comenta, eu estava pensando de forma simplista, enquanto pensa para si, os dados no papel não podem representar tudo, isso deve ser entendido mais claramente. Assim que o Prota e Miaolin entram na sala, os figurantes começam a comentar, olhe, é um competidor do reino do dragão misterioso. Aquela mulher, ouvi dizer que é a filha do General Lu, a protetora nacional. Uma das favoritas para vencer o campeonato. Outros figurantes falam, ela é realmente linda, tem um tipo de beleza especial. Mas não se concentre na aparência, ela é uma oponente extremamente difícil. Evite entrar em conflito com ela. Outros, olhando para o protagonista, falam, falando nisso, quem é aquele outro rapaz? Eu o examinei com o identificar. Por que ele não mudou de classe? Provavelmente é apenas um enfeite para completar o número de participantes. Afinal, o Reino do Dragão Misterioso é um dos 5 principais países de ponta, e esse enfeite é de qualidade muito baixa. De repente, todos ficam intimidados com a pressão e o grito de alguém dizendo, estou dizendo, vocês desses pequenos países remotos, com suas coisas podres, acham que estão qualificados para participar do Campeonato Mundial de Luta. Era um bicho muito feio, que continuava berrando, já estão cansados de viver, é isso? Acreditam que estão pedindo para morrer. Depois que o jogo começar, acreditem que eu os esmagarei um por um. Os figurantes, vendo o bicho feio, falam, é o terceiro príncipe do Império Bimon, Okoto, com o sangue dourado de Bimon. Droga, como esse bastardo cruel e brutal também está aqui. Ele não está blefando ao dizer isso, porque ele realmente tem um histórico de matar muitas pessoas. O bicho feio estava intimidando o figurante que o Prota tinha salvado da organização, eles tremendo de medo falam, sim, 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 peço desculpas, Sua Alteza, o terceiro príncipe. Por favor, perdoe-nos. Não deveríamos ter aparecido diante de você, sujando seus olhos. O figurante, tremendo muito de medo, pensa para si, por favor, não se importe com nossa existência. Ignore-nos como se fossemos formigas. Miaolin, junto do Prota, vendo isso, fala, isso é um pouco demais. Nem todos os países são tão poderosos e pacíficos como o Reino do Dragão Misterioso. O Império Bimon sempre foi conhecido por sua periculosidade. Além disso, esses pequenos países remotos são muito fracos. Não é exagero dizer que, se eles realmente irritarem o bicho feio, ele poderia liderar seus seguidores e destruir seus países sem problemas. Para pequenos países, fazer gestos de apaziguamento e mostrar fraqueza é a chave para a sobrevivência. A dignidade é um luxo para os fracos. O bicho feio rindo fala, não tenham tanto medo, eu sou um Bimon bondoso. Está claro que vocês estão competindo pelo seu próprio país, então decidi ajudá-los e dar-lhes uma excelente escolha. Ele colocando a mão na cabeça do figurante fala, que durante a competição, vocês serão meus escravos e trabalharão para mim. Eu vou recompensá-los com recursos suficientes. Afinal, com a sua força, mesmo que vocês avancem para a segunda rodada por sorte, vocês não ganharão muitos recursos. E se eu simplesmente contratá-los com mais dinheiro?
O que eu gastaria em uma semana seria suficiente para o seu país usar por um ano inteiro. Os figurantes se curvam, dizendo, estamos dispostos a servi-lo. O prota, vendo essa cena deplorável, fala, pode não cumprir sua promessa. É muito provável que ele os descarte depois de usá-los. Miaulin, decepcionada, fala, sim, mas eles não têm escolha. Alguém chega dizendo, ó Koto, os participantes desta competição estão representando seus próprios países. Forçá-los publicamente a servir como escravos é uma ação muito ruim. Os figurantes a reconhecendo falam, ela é uma competidora nesta competição, representando o país anfitrião, o Império Sagrado, e também é a princesa do Império Sagrado, Lucine. Ela é muito bonita. Não é apenas a sua aparência, mas também o fato de que ela pode representar um dos 5 grandes países, o Império Sagrado, na competição. Sua habilidade é inquestionável. Ela é definitivamente uma das favoritas para vencer. Agora vai ser interessante. O bicho feio muito grande chega na frente dela e começa a dizer, princesa, você está brincando. Eu não forcei ninguém. Foi claramente por vontade própria deles. A princesa questiona, e verdade? Se virando para os figurantes que estava ajoelhado fala, vocês realmente fizeram isso por vontade própria? Se foram prejudicados, podem me contar. O Império Sagrado não tolerará qualquer forma de opressão. O figurante, ainda com medo, fala, foi por vontade própria. Miaulin, cruzando os braços, fala, esta mulher é tão hipócrita, dizendo todo tipo de coisa boa. Quem não vê que ela está preocupada com a retaliação ao seu país? Se ela realmente quer ajudar, por que não faz uma aliança direta ao nível nacional? Falar só palavras bonitas não adianta. A princesa, virando-se para o prota e Miaulin, fala, você fala com tanto humor. Miaulin, séria, fala, não me chame tão familiarmente, eu não me lembro de ser tão próxima de você. A princesa, meio sombria, fala, é mesmo? Não importa mais, eu também não vim te procurar. Os figurantes, vendo a princesa passando por Miaulin, comentam, o quê? A nobre princesa Lucine está indo para lá e não está procurando por Lu Miaulin? Então, quem ela está procurando? Será que é aquele pingente? Isso não é possível. A princesa, cumprimentando o prota de forma formal, fala, você é o senhor Yun da Universidade Jiangnan, certo? É uma honra conhecê-lo. Os pais de sua professora, a senhora Xia Qinshin, nos ajudaram muito na realeza. O prota, surpreso, fala, os pais da professora Xia ajudaram muito a realeza do Império Sagrado. Enquanto pensa para si, tão incrível. Ela nunca mencionou isso. A princesa, chocada ou fingindo estar chorando, fala, você não sabia? Os pais da senhora Xia são os generais supremos do reino Xuanlong. Embora tenham morrido na guerra contra o mundo das trevas, suas conquistas militares são incomparáveis. A princesa, olhando para Miaulin, fala, se os pais da senhora Xia ainda estivessem vivos, o título de general supremo poderia não ter sido passado para o pai de alguém. Miaulin retruca dizendo, você realmente é uma mulher terrível. Os figurantes, assistindo-os, comentam, mesmo que não possamos ouvir claramente o que estão dizendo, Lucine e Lu Miaulin têm expressões desagradáveis, parecendo que estão prestes a brigar. Droga, como um simples pingente pode fazer essas nobres senhoras ficarem com ciúmes? As luzes da sala se apagam, todos ficam sem entender nada. Um cara esquisito chega dizendo, senhores e senhoras, agradeço a todos por virem de tão longe para participar do campeonato mundial. Agora, gostaria de explicar as regras. O campeonato consiste em 2 rodadas. A primeira rodada é a fase eliminatória, onde os participantes serão aleatoriamente agrupados em duplas e teleportados para uma área neutra, a região glacial. A região glacial é lar de muitas criaturas perigosas, e sua missão é a seguinte, sobreviver lá dentro por 7 dias, e você pode matar o máximo possível de monstros para obter pontos de batalha. Os 100 melhores jogadores em termos de pontos de batalha avançarão para a segunda rodada, que é a fase de torneios. Assim como nos anos anteriores, o torneio será transmitido ao vivo globalmente.
Mostrem suas habilidades para o mundo e lutem pelos recursos de seus países, gênios. Os figurantes, em choque, começam a murmurar, dizendo: o quê? Apenas os 100 melhores avançam para a segunda rodada? Os competidores vêm de mais de 500 países, com 2 representantes de cada país. Isso significa que a primeira rodada vai eliminar 90% dos participantes? Que competição intensa e inesperada! Enquanto o cara esquisito falava aqui, o item especial para a fase eliminatória será entregue a vocês, o registrador. Ele pode gravar e armazenar os pontos de batalha que vocês obtiverem. Ah, e só para lembrar, ele também pode ser roubado. O prota, recebendo o item, pensa para si, então é isso, encorajando o roubo entre nós. Os figurantes que se tornaram escravos do bicho feio falam: ó Koto-sama, como o teleporte é aleatório, se eu não conseguir encontrá-lo, não poderei mais servi-lo. O bicho feio fala: isso não é nada. Basta deixarmos uma marca de magia um no outro, e está feito. Se você não vier me encontrar, esteja preparado para as consequências. Enquanto todos estão sendo teleportados, o narrador fala: por fim, nesta fase eliminatória, há restrições ao uso de consumíveis. Você só pode usar no máximo 5 frascos de poções de cura e 5 frascos de poções de mana. Além disso, não é permitido levar comida. Se você violar estas regras, será registrado pelo registrador e perderá a qualificação para o torneio. Agora, eu anuncio o início oficial da fase eliminatória. Todos os participantes devem se dirigir à região glacial. É mostrado a região do gelo frígido. Nosso Prota e Miaolin chegam na região. O Prota fala: agora, teremos que viver aqui neste lugar infernal por 7 dias. Miaolin diz: estamos sozinhos de novo. Isso conta como estender nosso encontro? Rapaz, esse Prota é devagar demais. Miaolin espreguiçando fala: 7 dias de sobrevivência. Há muitas coisas para se considerar. O Prota fala: é verdade. Podemos usar neve para água, mas comida será mais difícil de conseguir. O Prota usando fusão de habilidades, mago, poder mágico crescente e mecânico, localização por eco, fala: vamos primeiro investigar a área ao redor para entender a situação. Ativando sua habilidade, uma onda sonora começa a percorrer toda a área, atravessando montanhas. Miaolin impressionada fala: uau, até habilidades de rastreamento e percepção? Você realmente é versátil, agindo sozinho. O Prota continua concentrado usando sua habilidade de rastreamento, e fala: sorte nossa. Há 3 ninhos de monstros ao redor. O Prota, junto com Miaolin, salta em direção ao ninho dos monstros e fala: vamos primeiro garantir os pontos de batalha e comida. Vamos lá. Chegando no ninho do monstro, eles avistam os seguintes monstros: monstro, gigante dos montes de neve nível 43, qualidade, ouro 4 estrelas, monstro, perfurador da tundra nível 41, qualidade, ouro 3 estrelas, monstro, goblin de gelo e neve nível 44, qualidade, ouro 4 estrelas. O Prota, conjurando sua aura de fogo, fazendo os monstros ficarem enraivecidos. Ele fala: eu só acendi um fogo. Por que estão tão zangados? Os monstros avançam para cima do Prota, ativando suas habilidades, impacto de soco gigante. O Prota concentrando em sua mão, uma aura de fogo fala: ter um tamanho grande, não significa que o soco seja poderoso. Usando sua habilidade de fusão, fundindo a habilidade de lutador, punho de fogo, e a habilidade de lutador, golpe total. O ataque do Prota sai dizimando todos os monstros que tinham avançado contra ele, não sobrando nada, dando tempo do monstro só soltar um urro de dor. Miaolin, vendo isso, fala: você realmente é um jovem talentoso. Não é qualquer um que pode lutar corpo a corpo com um monstro desse tamanho em nível 43, especialmente estando no nível 36. Uma gota cai no ombro da Miaolin, a deixando totalmente em alerta. Várias gotas começam a cair. Miaolin fala: é a habilidade do Goblin de gelo e neve, que pode causar um estado anormal de lentidão. O Goblin de gelo foca todos os seus ataques em Miaolin. Percebendo que o Prota está observando, Miaolin fala:
não importa com quem ele esteja lutando, ele sempre está focando em mim. Essa mina é meio tantã das ideias. Ela, fazendo uma cauda de fogo, questionando, diz, parece que vocês também entenderam quem é a maior ameaça aqui. Ela usando o elemental do fogo? Fala a aniquilação, e um mar de fogo é formado, queimando tudo e todos em sua frente. Nosso prota, que estava lutando contra os outros monstros, dá uma olhadinha para trás, questionando para si, magia elemental? Ela é uma maga elemental? Não, a forma da habilidade é muito diferente. Sons de pedras quebrando começam a ser ouvidos por eles, quando de repente o teto quebra, com um monstro caindo na frente deles, que desviam de imediato. O monstro é um antigo macaco das montanhas de neve. Nível 51, qualidade, platina. O Prota e Miaolin não perdem tempo e ambos atingem o monstro com suas habilidades. Fazendo o monstro gemer de dor, Miaolin além de bater no monstro resmunga, dizendo, tão barulhento. Irritante, Paul quer que o monstro sofra calado? Essa minha é tantã das ideias mesmo. Os gritos de dor do monstro ecoam para fora da caverna. Algum tempo depois, nosso prota junto com Miaolin estão sentados em frente à fogueira fazendo um churrasquinho. O prota fala, trabalhou duro o dia todo. Ele olha para o aparelho que conta os pontos e diz, finalmente, todos os 3 ninhos de monstros foram limpos. Matar um monstro comum dá 1 ponto de batalha, o chefe dá 50 pontos. Miaolin fala, mesmo dividindo os pontos de batalha igualmente entre nós dois, nossos ganhos de hoje ainda são bastante bons. Se continuarmos assim, não teremos problemas em passar pela seleção inicial. O prota pegando a carne fala, desde que os monstros aqui sejam fáceis de encontrar, tudo bem. Ele dá primeiro para Miaolin, dizendo, pode comer, a carne está pronta. Agora não sei se ele está fazendo um gesto bom, ou só está dando para ela experimentar primeiro, para ver se não vai dar ruim. Miaolin pegando o espeto de carne, analisa, dizendo, já estão quase carbonizadas. Da próxima vez, deixe eu cozinhar. O prota, sem graça, fala, queimado é melhor do que cru. Vamos comer assim mesmo. Enquanto pensa para si, normalmente, em casa e um tan quem cozinha. Minhas habilidades na cozinha realmente deixam a desejar. Miaolin olhando para a carne tostada fala, vocês dois realmente são do tipo que cozinha mal mas come com orgulho. 7 anos atrás, o mestre Shen e eu fomos convidados pela mestre Xia para jantar em sua casa. Um dos pratos foi feito por ela mesma, porque ela estava de bom humor. O resultado foi terrível. Eu disse a ela que a comida estava ruim, e ela agiu como se fosse algo natural. A professora Xia fala, para que eu quero uma empregada. Essa comida está muito boa, se tá doido, eu não comeria essa gororoba nunca. O prota exclama, dizendo, não sabia desse lado da mestra Xia. O prota mudando de assunto, ele pergunta para Miaolin, presidente, qual é a sua profissão afinal? Parece ser uma usuária de magia elemental, mas suas habilidades são muito diferentes. Miaolin colocando a mão na boca, se fazendo de santa, fala, não é de admirar que você, Júnior, esteja sempre me olhando. Eu pensei que você tinha se interessado por mim, mas na verdade estava curioso sobre isso. Eu ainda estava hesitante se deveria aceitar você ou não. O prota, com cara de nojo, fala, é melhor não aceitar o que você está pensando. Ela fala, eu sou realmente um mago elemental, mas devido à minha linhagem e talento, minhas habilidades sofreram mudanças significativas. Resumindo, eu posso usar magia elemental de 9 atributos, ouro, madeira, água, fogo, terra, vento, raio e outros 2. O prota pergunta, as outras 2 formas de magia elemental são a magia da luz e a magia das trevas. Miaolin, tentando ser sexy, fala, para saber mais, talvez seja melhor esperar até que estejamos mais próximos. Enquanto isso no Império Sagrado na sala de recebimento de dados, o Grão-Marechal Eduardo do Império Sagrado questiona os funcionários, hoje é o 3º dia dos playoffs, como estão os competidores? O analista trazendo o relatório que dizia, atualmente, os competidores classificados nos 100 primeiros têm todos mais de 500 pontos de mérito de batalha. A princesa Lucine lidera com um impressionante total de 1.700 pontos.
O grão-marechal impressionado diz: "Ah, é mesmo? Que ótima notícia! E quanto às baixas?" O analista fala: "Neste torneio, um total de 1.178 pessoas participaram. Até agora, 375 pessoas perderam seus dispositivos de registro, provavelmente foram roubados. Além disso, 117 pessoas tiveram suas características vitais desaparecidas, indicando que o número de mortes excedeu as expectativas." O grão-marechal, suspirando aliviado, diz: "Esse número de mortes ainda é aceitável, não é?" O analista responde: "Grão-marechal, uma coisa não está clara para mim. Por que não estamos fazendo monitoramento em tempo real dos playoffs? Pelo menos assim poderíamos descobrir as causas das mortes dos competidores." "É porque o custo é muito alto." O grão-marechal diz: "De fato, o custo é muito alto, afinal, o frio extremo é muito intenso, e o monitoramento em tempo real requer um grande consumo de recursos. Mas o mais importante é que não há necessidade. É bem sabido que nem todos os países conseguem conviver pacificamente. Questões como crenças religiosas, disputas territoriais, discriminação racial, entre outras, podem levar alguns países a se odiarem mutuamente. Embora a existência da Organização das Nações Unidas proíba guerras entre países, algum ressentimento sempre precisa ser liberado. Os playoffs são um palco para isso, onde eles podem livremente assassinar gênios adversários ou intimidar gênios de países menores, para descarregar esse ódio. Claro, coisas que não podem ser expostas publicamente, não podem ser monitoradas." O analista, chocado, suando frio, diz: "Não é de surpreender que em todos os torneios globais anteriores, os playoffs não tenham sido gravados. Mas isso não vai contra o propósito de selecionar talentos e distribuir recursos?" O marechal responde: "Países que não conseguem passar pelos playoffs não merecem receber recursos, é um desperdício. A propósito, como estão se saindo os competidores dos 5 grandes países favoritos ao título?" O analista, olhando os relatórios, responde: "A maioria está no topo, mas também houve surpresas, como o Lu Miaolin e o Shen do Reino do Dragão Misterioso. Eles estão atualmente em 93º e 94º lugares, podendo ser eliminados do top 100 a qualquer momento. Se os competidores dos 5 grandes países não conseguirem passar nem para a segunda rodada, será muito interessante." E mostrado Miaolin rindo, dizendo: "Meu jovem aprendiz, nossa parceria é simplesmente imbatível. Em apenas um dia e meio, limpamos todos os ninhos de monstros num raio de 100 milhas. Nosso prota, caminhando seriamente, fala: "Mas isso também quer dizer que, pelo resto do tempo, estamos só de bobeira, sem nada para matar." O prota, demonstrando preocupação, fala: "No momento, nosso total de mérito de batalha é de 532 pontos. Se nos limitarmos apenas a limpar masmorras, até que é um bom resultado. Mas o problema é que existem outras maneiras de obter mérito de batalha. Com o passar do tempo, os competidores acumulam mais mérito, ao passo que os monstros diminuem gradativamente, tornando-os mais difíceis de encontrar. Isso significa que, à medida que o tempo passa, é mais vantajoso derrotar outros competidores do que caçar monstros. Muitas pessoas entendem isso e provavelmente estão agindo dessa maneira. Embora não saibamos nossa posição atual em termos de mérito de batalha, se queremos evitar sermos eliminados do top 100, só nos resta atacar outros competidores. Mas a questão crucial é: como encontrá-los?" Miaolin, maquinando um plano, fala: "Encontrar pessoas é muito mais difícil do que encontrar monstros. A menos que tenhamos iscas adequadas para atrair." Ela, olhando para nosso prota, diz: "Como o fraco pingente do Reino do Dragão Misterioso, ou os jogadores sem guilda que ainda não mudaram de classe. Existe uma isca melhor do que essas?" Algum tempo depois, pegadas são deixadas na neve, demonstrando sua localização e direção. Nosso prota, vagando solitário, pensando para si: "Passei apenas uma tarde vagando por aí." E deixando intencionalmente vestígios de mana, ele, dando uma olhadinha de canto de olho, pensa: "Incrível, não é mesmo?" O prota nota uma porrada de figurantes o seguindo, tantos peixes mordendo a isca. O figurante, com cara de lobo, rindo, comenta com seu parceiro dizendo: "Sinto muitas presenças ao redor. Parece que há muitos de olho nesse garoto. Devemos agir?" Seu parceiro responde: "Claro que sim. Se ele está em equipe com aquela poderosa Lu Miaolin,
com certeza vamos conseguir bastante mérito de batalha. Os figurantes olhando Prota sozinho comenta, agora que Lu Miaolin não está por perto, é a melhor hora para aproveitar essa oportunidade. Figurantes sempre burros, ninguém sabe que quando a esmola é grande, tem que desconfiar? Os dois bestas avançam em grande velocidade para cima do Prota dizendo, vamos resolver isso rapidamente, roubar o dispositivo de registro e sair. Outras 3 bestas aparecem, avançando contra o Prota dizendo, não pense em roubar a iniciativa. Eu já decidi ficar com o mérito de batalha daquele pingente. O Prota usando a fusão de habilidades, o stamp do lutador com o chute vibratório do praticante de artes marciais, salta dizendo, parece que vocês realmente me subestimam. O Prota pisa no chão, causando um impacto poderoso ao tocar o chão. Uma onda de choque devastadora irrompe, varrendo tudo em seu caminho. Os figurantes são lançados pelos ares, seus corpos voando de forma caótica, fazendo com que antes de caírem no chão, gravemente feridos, e incapazes de continuar a luta. 2 figurantes que estão escondidos, assustados com o ataque do Prota, começam a pensar, essa intensidade é algo que só um especialista de terceiro avanço pode usar, é a força de uma habilidade avançada. Esse garoto não é tão simples quanto parece, com certeza não é apenas um novato comum. Qual é a história desse garoto afinal? Sua força é suficiente para rivalizar com especialistas de terceiro nível, ele está no mesmo nível de monstros como Lu Miaolin e Lucine. Os 2 figurantes, mais outros figurantes que estavam escondidos, decidem fugir dizendo, maldição, fomos enganados. Vamos fugir, esse garoto está nos enganando. No meio de sua fuga eles são pegos pela habilidade Teia de Espinho, os figurantes presos falam, maldição, o que está acontecendo? Quando eles olham para trás, ver a invocação do Prota, ele sendo apertado pela habilidade dela, questiona, por que há um espírito de flor de espinhos no meio da nevasca? Nosso Prota emanando chamas azuis, com sua lança na mão, lá ele, vai caminhando na direção dos figurantes dizendo, vocês se escondem nas sombras, achando que são caçadores cuidadosos, mas estão totalmente enganados, todos vocês são apenas presas. O Prota fazendo queimando os figurantes, que em agonia começa a gritar dizendo, ah! O que é essa chama fantasma? Não consigo apagar. Está muito quente, vou morrer, vou morrer. Por favor, poupe-nos, nunca mais faremos isso. Você ficar com todos os nossos méritos de batalha, não é suficiente? Miaolin assistindo tudo de camarote comenta, parece que ele não precisa da minha ajuda. Os figurantes fugindo todo tostado, grita para o Prota, maldito seja. Por que alguém tão poderoso está fingindo ser fraco? Que desgraçado! Meus méritos de batalha que eu trabalhei tão duro para conseguir, agora já era. O Prota exclama dizendo, foram vocês que me transformaram em um pingente sem a minha permissão. O Prota cai no chão, segurando os méritos de batalha dizendo, ufa, usei muita chama demoníaca. Estou exausto. Esses são realmente os melhores talentos de cada país, não são fáceis de lidar. O Prota vendo os pontos que conseguiu fala, a colheita foi boa. Ganhei 3.280 pontos de mérito de batalha de uma vez só. Mesmo dividindo com o presidente da guilda, ainda é uma quantia considerável. O figurante que o Prota salvo, junto de outros figurantes, estão escondidos usando a habilidade do Caçador de Sombras, disfarce, observando o Prota, comenta, uau, que poder incrível! O senhório é realmente incrível, definitivamente um dos favoritos para vencer. Família, figurantes não sabem ser gratos, alguns deles achando que têm chance começam a dizer, e daí? Ele já está acabado. Até nós podemos vencê-lo. Com tantos dispositivos de registro, com certeza receberemos uma generosa recompensa ao entregá-los ao grande Okoto. O bicho feio. Eles avançam para cima sorrateiramente, dizendo, vamos lá, vamos atacar agora. O Prota usando usa habilidade de localização, eco de mana, percebendo a emboscada deles, pensa para si, esses ratinhos finalmente não conseguiram se conter, e estão prestes a agir. Os figurantes pulam para cima do Prota, que já está pronto para fazer outro churrasco de figurante, quando de repente o figurante que foi salvo por ele, entra na frente dizendo, parem. Não o machuque. Os figurantes ficam todos atonitos.
sem entender o que está acontecendo? O prota para sua investida pensando para si, esse homem. Os figurantes o questionam, Elgir. Você tem ideia do que está fazendo? Eles furiosos falam, maldito seja você, como um idiota como você pode ser nosso companheiro. Você sabe, se não conseguirmos acumular mérito de batalha que seja suficiente hoje, Okoto vai ficar furioso conosco. Elgir lamentando diz, eu entendo. Mas o Senhor Yun salvou minha vida. Ainda há algum tempo até a noite, vou encontrar um novo alvo. Elgir súplica para seus companheiros deixarem o prota em paz. O prota observar tudo calmamente sombrio, se levantando preparando sua habilidade fala, não precisa ser tão complicado. Posso resolver isso. Deixando os figurantes temerosos. Os figurantes decidem correr dizendo, maldição, esse cara ainda tem alguma reserva de energia. Com Elgir nos atrapalhando, pode não ser possível vencer. Retirada. Elgir se curvando agradece ao prota dizendo, desculpe, Sr. Yun, não pensei que eles realmente iriam atacar, desculpe, preciso ir agora. Ele se vira e sai andando na direção dos seus companheiros, gritando, espera, não me deixe para trás. Enquanto o prota olha para ele indo sem dizer nada. Miao Lin percebendo que o prota está cabisbaixo fala, Elgir provavelmente ainda não percebeu. Quem foi salvo não foi você, mas sim seus companheiros. Miao Lin diz ao prota, que Elgir provavelmente enfrentará uma punição severa quando retornar. Quer se envolver? O prota olha para ela respondendo, por que se preocupar? Na competição, todos são inimigos, eu e ele também, só nos encontramos uma vez, o prota muito foda segurando sua lança fala, no entanto, estou bastante interessado nos pontos de mérito do Okoto, família, imagine se ele se importasse? Se tá doido. Churrasco de bicho feio à vista. Miao Lin percebendo a intenção do prota exclama dizendo, ele realmente é uma pessoa de rosto frio, mas com um coração bondoso. Não poderia ser mais sincero? Em algum lugar sons de mastigada são escutados, o bicho feio está comendo um pernil, com vários figurantes ajoelhados em sua frente. É mostrado o bicho feio, que fica o mais feio ainda comendo, dizendo, para ser sincero, eu não esperava muito de vocês, um grupo de inúteis. Por isso, os deixei lidar com os alvos mais fáceis. Se por acaso encontrassem um inimigo forte e fossem derrotados, seria algo que eu já previa. No entanto, devido a algumas razões inexplicáveis, a operação falhou, o que levanta questões sobre a atitude. Ele olhando friamente para eles fala, não há necessidade de manter cachorros desobedientes por perto. O figurante que o prota ajudou, está ajoelhado com medo dizendo, sinto muito, mas o Sr. Yun salvou minha vida, então não posso simplesmente ignorar isso. Por favor, dê-me outra chance, grande Okoto. O bicho feio rindo fala, não precisa ter tanto medo. Eu sendo um Bimon benevolente, vou te dar muitas opções. Seja ter sua cabeça esmagada ou seu país dominado, a decisão é sua. Os outros figurantes ingratos olhando para o Elgir fala, como isso foi acontecer? Aí, o Sr. Okoto é inflexível. Elgir terá que pagar o preço por sua tolice. Elgir suando e tremendo fala, droga. Ele ajoelhado tremendo muito. Fala majestoso e benevolente Okoto, por favor, poupe meu país. O bicho feio levantando o pé para esmagar a cabeça do Elgir fala, como você desejar. Antes dele fazer isso, escuta um clique, sentindo uma arma apontada em sua cabeça. É o nosso prota que está muito furioso, usando sua arma equipada, sobrenatural pavor. Modo, espingarda de cano curto, apontando para a cabeça do bicho feio que consegue até esconder as presas. Elgir olhando surpreso fala, e um Shen. Os outros figurantes do grupo do Elgir olham assustado dizendo, o que está acontecendo? Ele apareceu de repente, sem que eu percebesse. Meu Deus, será que ele quer interceder por Elgir? O prota fala para o bicho feio retirar seu pé. O bicho feio pergunta, se eu não quiser? O prota atira sem pestanejar. Fazendo os figurantes grita assustado, ele realmente disparou. Ele usou uma espingarda de cano curto para acertar a cabeça, no ponto fatal dele. Ele está realmente querendo matar ele. Será que ele vai matar mais alguém?
O disparo não fez dano nenhum no bicho feio, que olha furioso para o nosso prota, que fica em choque pensando para si, só queimou a superfície. O bicho feio avança para cima do prota usando a habilidade A Fúria dos Monstros Antigos, dizendo, você realmente teve coragem de atirar. O prota saltando para trás, usando a habilidade Fusão de Técnicas, especialista em munição, disparo de projéteis eletrificados, e atirador de elite, tiro mortal disparando contra a habilidade do bicho feio, a bloqueando. O bicho feio olha impressionado pensando para si, esse sujeito. Ele não é só um adereço. Parece ser tão poderoso quanto Lume Aulin. Eu preciso lidar com ele com cuidado. O prota surpreso pensa para si, a fusão de habilidades só causou arranhões? Que defesa poderosa! Quem será esse cara afinal? O prota usando a habilidade, identificação de habilidades, enquanto o prota analisa o bicho feio, que se prepara para atacar o prota, que só consegue ver o nível dele, 53, a raça, Bimon Dourado, e sua classe, Guerreiro Antigo. O prota diz, maldito, a diferença de nível é muito grande, as informações que vi são limitadas. O bicho feio ataca usando a habilidade, Terremoto, fazendo uma onda de choque na direção do prota, que desvia habilmente. O bicho feio aparece na costa do prota, que vira questionando, o que? Ele tá usando a habilidade, Punho Unificado? O prota mudando a forma da sua arma, transformação de arma, cetro oriental dizendo, vou te dar o que deseja. Os ataques se colidem, causando um grande impacto, destruído tudo à sua volta. Os figurantes os vendo lutarem comenta, impressionante, muito forte. Que tipo de monstro ele é afinal, conseguindo lutar corpo a corpo com um Bimon de ouro? O bicho feio usando sua habilidade, Martelo Explosivo. Fazendo uma aura de besta demoníaca aparecer, o prota contra-atacando usa sua habilidade, Fusão de habilidade, Lutador, Punho Destruidor, e Guerreiro, Golpe Total. Acertando o peito do bicho feio, o impacto foi tão grande, que o bicho feio voar vários metros de altura. O prota aparece atrás dele, com sua arma em forma de lança dizendo, enquanto está vulnerável, vou te derrotar. O bicho feio cuspido um cadinho de sangue, olha para o prota de canto de olho dizendo, arrogante, acha que consegue me derrotar? Uma energia vermelha fica em volta do bicho feio, que faz o prota ser empurrado, o prota assustado olhando para o bicho feio que está mais feio ainda. O bicho feio ativou sua liberação da linhagem sanguínea, Golden Bimon, mano eu achava que ele não conseguia ser mais feio, tá aí. Pra quem duvidou. Ele fala, moleque, vou te dar duas opções, ser esmagado até a morte, ou ser esmagado até a morte. Ele dando um golpe no solo, ele gera uma onda avassaladora que se dirige rapidamente ao prota. Rapaz, a diferença de tamanho dele para o prota é enorme. Cadê a Miaulin? Será que o prota vai sofrer um cadinho? Após o bicho feio ativar sua linhagem sanguínea, ele transforma seu corpo no Bimon de ouro. Ele ficou tão grande, que o prota ficou parecendo uma formiga. Frente a ele, os figurantes vendo a transformação do Okoto, comenta, esse cara é assustador, como um monstro entre monstros. Este é o verdadeiro poder do Sr. Okoto. Mas aquele garoto também é bem astuto, ele pode usar qualquer arma e ainda tem um monte de habilidades confusas e desorganizadas. Okoto avança para cima do prota dizendo, garoto, já que você ainda não fez sua escolha, entre morrer ou morrer. Deixe-me ajudá-lo a escolher. Desferindo um soco na direção do prota, que desvia, o soco do bicho feio acerta o chão fazendo um grande estrago. O prota muda a forma da sua arma, para a espada, avançando na direção do bicho feio, acertando o braço dele. Seu ataque causa um mero arranhão, o prota dizendo, que pele grossa e carne resistente. E se eu usar esse golpe? Ativando sua habilidade fusionada, de espadachim, corte no vácuo, e a habilidade de cavaleiro, aumento superior. O prota faz um corte no vácuo. Acertando a mão do bicho feio novamente, o bicho feio grita dizendo, inútil, este dano não causa dor nem coceira. Ele tenta esmagar o prota com sua mão, o prota desvia fazendo vários ataques no bicho feio, que continua atacando, como se uma formiga estivesse caminhando em seu braço. O figurante que foi salvo pelo prota,
Olhando essa luta insana pensa, há mais de 500 países no mundo, mas apenas a tribo Bimon tem o poder de erguer um império de primeira linha, só com sua própria força. A razão para isso reside no corpo formidável e assustador de Bimon, Okoto. Como um Bimon dourado, tem um corpo ainda mais forte. O Bimon dourado é uma besta gigante lendária. Há registros nos antigos escritos. Seu corpo é tão forte que nem a força divina pode quebrar. Aqueles que podem ser considerados como tendo o poder de um deus, devem ser, no mínimo, profissionais de 4 estrelas. Além disso, a classe oculta de guerreiro antigo proporciona um grande aumento na constituição, o que significa que mesmo sendo apenas de 2º nível, Okoto nunca foi derrotado por um profissional de 3º nível. Neste confronto, não consigo sequer imaginar um caminho para a vitória. Depois do figurante nos explicar tudo sobre o poder do Okoto, assistindo à luta, nosso prota atacando, usando a habilidade fusionada, de soldado de lança, investida, e a habilidade de espadachim, estocada, formando a habilidade, investida penetrante. Acertando o peito do Okoto, o prota saltando para trás, após fazer seu ataque pensa, a ferida é superficial, como se estivesse picando um elefante com uma agulha, não causa muito dano real. O prota para na frente dos figurantes, ponderando para si, será que devo usar a 1000 rodas? Para quem não lembra é a nova transformação do prota que está na capa do vídeo. O prota continua pensando, não, os efeitos colaterais são muito intensos, depois que a duração termina, não vou conseguir lidar com os outros. O prota lembrando da habilidade espacial, que tinha pegado após derrotar o mago espacial, pensando, é uma pena que Ruptura Espacial exige talento na categoria espaço para ser usada, caso contrário, eu já teria resolvido essa luta. O bicho feio avança para cima do prota dizendo, não me irrite mais, mesmo que eu fique parado e deixe você me bater, você só vai acabar se cansando. Ele usando a habilidade, a ira da besta antiga, tenta acertar o prota que desvia facilmente, saltando para trás. O prota mudando a forma da sua arma para cajado, usando sua habilidade de fusão, de druida, tentáculos enredadores, mais habilidade de druida, crescimento, formando a habilidade, envolto em vinhas gigantes, ele fala, é mesmo? Então fique aí parado e deixe-me bater em você. Várias raízes saem do chão agarrando o bicho feio, que tenta escapar usando sua força. Após ser preso, o prota avança para sua cabeça saltando por sua habilidade que está segurando, dizendo, você parece confiante na sua defesa, e se você fosse atacado nos olhos? Okoto, furioso vendo o prota indo em sua direção, Okoto grita, seu miserável. Okoto usando sua habilidade força concentrada, e ira de besta antiga. Consegue se soltar da habilidade do prota, contra-atacando o prota. Que desvia por pouco, pensando para si, a velocidade dele está quase me alcançando, o prota usa sua habilidade brilho, cegando o Okoto que grita, o que é isso? O prota aproveitando essa oportunidade lança sua adaga, Okoto consegue pegar com os dentes, enquanto pensa para si, ufa, que sorte! O prota prende o bicho feio novamente, que pensa, o quê? Ele não está mirando nos olhos? Não pode ser verdade. O prota pegando sua adaga, usando a habilidade fusão, habilidade de mago, bola de fogo, e a habilidade praticante de artes marciais, palma do vento. Acertando a fuça do bicho feio, os danos externos não era visível, o taque do prota causa muito dano interno, fazendo com que o fogo sombrio saia pelos poros da pele, do bicho feio, que grita de dor, perdendo a consciência por um breve momento de tempo. O bicho feio recobrando a consciência tenta pegar o prota dizendo, desgraçado, vá para o inferno. O prota fazendo cosplay de Tarzan, usando a habilidade vinhas, pendurando na orelha do bicho feio dizendo, parece que o interior do seu corpo não é tão resistente quanto sua pele. O prota usando a habilidade, palma explosiva da chama obscura. Dentro do ouvido do bicho feio, que cospe sangue, gritando de dor. O prota na frente da cara do bicho feio diz, fique tranquilo, ainda há alguns buracos em você. Se eu explodir suas narinas e queimar suas vias respiratórias, por quanto tempo você será capaz de sobreviver? O bicho feio usa a cabeça desfazendo sua transformação, ele voltando à sua forma normal fala, por favor, irmão mais velho, eu estava errado. Eu me rendo, por favor, não me bombardeie. Eu prometo não atacar Alger e o seu país.
Poupe-me desta vez, eu realmente morrerei se você continuar bombardeando. A Miao Lin chega rindo dizendo, pequeno colega, acho melhor pararmos por aqui. Ele é um talento excepcional, afinal. Mais alguns anos de crescimento e ele poderá ser uma grande força no campo de batalha. O prota estendendo a mão dizendo, implore por misericórdia, e entregue todos os seus registros de mérito de batalha, enquanto pensa para si, com certeza, enfraquecer a capacidade de combate futuro da humanidade neste momento não é uma escolha inteligente. Okoto entregando os pontos dizendo, por favor pegue. O prota pega os pontos, saindo dizendo para Miao Lin, vamos embora. Ela olhando para Okoto e fala, jovem, você tem força para enfrentar o mundo das trevas, fazer bullying com países pequenos. Não é uma demonstração de força verdadeira. Algum tempo depois, está nosso prota e a Miao Lin sentado perto da fogueira. Miao Lin diz, você trabalhou duro o dia todo, jovem aprendiz. Descanse agora. Deixa a vigília noturna para mim. O prota rir dizendo ok. A noite passa o dia amanhece, nosso prota é acordado com alguém gritando, não é bom, algo grande aconteceu. Miao Lin pergunta, por que você está gritando? O novato ainda está dormindo, apenas me conte o que aconteceu. Nosso prota levanta perguntando, o que aconteceu? Elger assustando fala, Okoto, ele está morto. Deixando nosso prota e Miao Lin assustado perguntando, o que? Miao Lin indo para cima do Elger perguntando, o que foi que você disse? O que aconteceu com o Okoto? Embora ele estivesse gravemente ferido, estava longe de ser um ferimento fatal. O prota sério diz, eu já lutei diretamente com ele, então tenho alguma compreensão de sua força. Em termos de defesa, ele definitivamente tem o nível de uma classe do terceiro nível, e até mesmo ultrapassa algumas outras classes, mesmo olhando essa história em diversos ângulos. Mesmo ele com os ferimentos graves, não seria tão fácil de lidar com ele. Elger pagando de doido fala, eu também não sei os detalhes específicos. Naquela época, eu estava apenas dormindo. De repente, ouvi um barulho e olhei de relance, então vi, alguns seguidores das trevas estavam lá parados. Na frente deles, estava o corpo de Okoto. Esses caras realmente se infiltraram nas eliminatórias e até mataram pessoas. Se eu não tivesse corrido rápido, teria sido morto por eles. É assustador. Miao Lin olhando para o Elger diz, considerando o número de seguidores das trevas que eu matei, sendo pelo menos algumas centenas, como eles poderiam ter matado Okoto? Elger assustado fala, eu não estou mentindo. Quando fui capturado antes, ouvi chamando um deles de sub-líder, parecia ser o filho do líder supremo da Ordem da Vinda. Os seguidores das trevas que vieram desta vez são especialmente fortes, diferentes dos habituais. O prota chegando perto dele, questionando fala, por que você não mencionou essa informação durante o jantar naquele dia? Elger fingindo demência diz, eu acabei esquecendo. Galera, vocês lembram que o prota estava desconfiando de como tudo tinha acontecido? Os guardas chegando muito rápido. E a professora Xia dizendo, se tudo desse certo, eles iam acabar com a organização das trevas. Aí tem coisa. O que vocês acham? Continuando. O prota rindo fala, para o Elger, é verdade? Bem, o sublíder é certamente um peixe grande. Eliminá-lo seria um golpe enorme para a organização das trevas. A questão é como encontrá-lo? Elger fala, minha profissão é caçador de sombras, especialista em rastreamento e furtividade. Ainda consigo sentir o rastro deles no acampamento de Okoto. Assim que voltarmos, consigo rastreá-los até sua localização. Se quiserem, posso liderar o caminho. O prota puxando a responsabilidade começa a andar dizendo, você é muito corajoso. Vamos lá, enquanto isso na sala de controle, os analistas estão todos preocupados dizendo, oh não, isso é terrível. O Império Bimon é realmente poderoso, sendo uma das principais potências. Perder um dos príncipes é uma grande perda. Lu Miaolin e Yu Shen tiveram um aumento repentino nos pontos de batalha, e pouco depois, Okoto morreu. A situação é delicada, pois qualquer vazamento de informação pode levar a tensões e até mesmo guerra entre o Império Bimon e o Reino do Dragão.
Os humanos não podem se dar ao luxo de uma guerra civil agora. O que podemos fazer? O líder supremo Edward do Império Sagrado, furioso, soca a mesa dizendo: calem a boca todos, apenas uma surpresa, não há motivo para pânico. A frígida região de gelo sempre foi perigosa, então imprevistos são esperados. Okoto pode ser apenas a primeira baixa relevante dessa competição. Nosso Prota e Miaolin, sendo guiados por Elgir, correm em alta velocidade para onde está o corpo do Okoto. Elgir diz: todos, vamos nos apressar. Com o tempo, o rastro residual no acampamento se dissipará. Será difícil encontrá-los depois disso. Eles aceleram, enquanto o Prota e Miaolin diz: ótimo, vamos nessa. O Prota, com seu sentido aranha aguçado, percebe alguma coisa, quando um redemoinho aparece na frente deles, os fazendo desviar e se separar. Nosso Prota para na pose típica do Homem-Aranha perguntando: quem está aí? Enquanto pensa para si, a pessoa que chegou é muito poderosa. Algum de dentro do redemoinho fala: desculpe-me, vocês parecem estar com pressa. Podem parar um momento? O redemoinho se dissipa, e quem aparece é a princesa do Império Sagrado, dando uma piscadinha para o nosso Prota, perguntando para ele: e quanto aos seus pontos de batalha? Algum desejo em mente? Elgir, suando firo, fala: Princesa Lucine. Isso é péssimo. Estamos com pouco tempo, não podemos perder tempo. Nosso Prota está olhando para ela, com cara de poucos amigos. Ele fala: há seguidores das trevas misturados no torneio de eliminação, preciso lidar com isso, não tenho tempo para lidar com você. Saia do caminho. A loirinha, com um sorriso sombrio, fala: é mesmo? Isso é realmente terrível. Mas em comparação com os ratos escondidos nas sombras, estou mais interessado em vocês. O que faremos? Miaolin passa à frente do Prota dizendo: vocês vão, não quero, que percam tempo de vocês, com pessoas insignificantes. Rapaz, ela colocou o pau na mesa, se tá doido. Ela, olhando para a loirinha, diz: eu cuidarei desta mulher hipócrita. Nosso Prota e Elgir passam correndo por ela, deixando Miaolin para trás dizendo: se cuida. A loirinha deixa eles passar dizendo: o Sr. Yun simplesmente te abandonou aqui e foi embora? Parece que ele não gosta muito de você. A Miaolin, fazendo caras e boca, diz: não fale besteiras, o jovem Yun claramente gosta de mim. Ela, se transformando na raposa de 9 caudas, fala: ele apenas confia nas minhas habilidades. A loirinha, emanando sua aura, diz: é mesmo? Então ele provavelmente ficará desapontado. As duas colidem, causando um grande estrago ao seu redor. Algum tempo depois, nosso Prota chega onde está o corpo do Okoto. O Prota coloca a mão no corpo do Okoto e fala: as feridas são numerosas, com várias propriedades mágicas residuais, indicando que foram infligidas por armas que causam danos de 6 tipos diferentes. Ele foi espancado até a morte. Enquanto ele avalia o corpo do Okoto, Elgir, segurando uma arma, com os olhos vermelhos, fala: sim, a morte de Okoto foi horrível. Os seguidores das trevas são cruéis e poderosos. Elgir avança para cima do Prota dizendo: Sr. Yun, você precisa ter cuidado. O Prota, rindo, como se já soubesse de tudo, desvia dizendo: não preciso que você me lembre, sempre fui muito cuidadoso. Elgir, sem entender nada, questionando: o que? Como isso é possível? O Prota, olhando para trás, grita o nome do Elgir. Cortando, ele fala: você foi quem matou o Okoto. Elgir, em choque, com o sangue jorrando do corte que o Prota fez, fica olhando sem acreditar, e sem entender o que acabou de acontecer. O Prota, com sangue nos olhos, avança para cima do Elgir dizendo: mesmo sem saber por que você me trouxe aqui, se você tentar me matar, então é melhor se preparar para ser derrotado primeiro. A guria, que estava no grupo do Elgir, salva ele gritando: cuidado, jovem mestre. Outro figurante ataca o Prota por trás, lá ele, gritando: morra. O Prota defende o ataque dele, como se fosse nada. Os outros figurantes avançam para cima do Prota atacando, um segurando uma espada, o outro carregando energia em sua mão. O Prota ainda segurando o ataque do figurante de machado, usando sua combinação de habilidades, habilidade de lutador, pisoteio, e a habilidade artista marcial,
chute e tremor. O ataque do Prota causa uma grande onda de choque, que faz os figurantes ser jogados para trás. A figurante que salva o Elger pergunta: "Jovem mestre, você está bem?" Elger em choque responde: "Não esperava isso. Fui pego de surpresa e quase fui cortado até a morte." Ele, se levantando com fumaça e saindo do corte que o Prota fez, diz: "Por sorte, se forem apenas esses ferimentos, ainda posso me recuperar." O Prota, vendo ele se curar, diz: "As feridas se regeneraram." Será que ele usou alguma poção? Não, as poções não agem tão rapidamente. Mas os servos das sombras não têm habilidades de cura. O que está acontecendo? O Prota, imponente de pé na frente dos figurantes com dificuldade de se levantar, diz: "Além disso, ele resistiu a uma das minhas técnicas combinadas e ainda conseguiu se levantar. Isso mostra que ele não é um competidor comum de um país remoto." O Prota, desabotoando sua jaqueta, fala: "Parece que é mais uma batalha difícil." É mostrado a área onde o Prota está lutando, toda queimada e quebrada. Elger se levanta questionando o Prota, dizendo: "Quando você começou a suspeitar de mim?" O Prota, com cara de nojo deles, responde dizendo: "Desde o início, nunca confiei em você. No primeiro dia em que cheguei ao Império Sagrado, encontrei os seguidores das trevas e salvei uma pessoa deles, obtendo informações importantes. Parece ser uma coincidência muito conveniente." O Prota lembra que sua marca estava aparecendo. O Prota pensa que só depois de perceber a marca da alma é que eu entendi. "Não foi sorte minha ter te encontrado. É bem possível que vocês já estivessem de olho em mim e tenham vindo até mim de propósito." Elger questiona o Prota, dizendo: "Se for apenas por acaso, seria uma coincidência incrível." O Prota diz: "O frígido campo de gelo é vasto e sem limites. Encontrar monstros é difícil. Encontrar pessoas é ainda mais difícil. E, mesmo assim, você consegue me localizar repetidamente. Será apenas uma coincidência? Antes mesmo de entrar na competição, você registrou minha aura. E desde que chegou ao frígido campo de gelo, tem monitorado minha localização, aparecendo apenas nos momentos certos." Elger, rindo, fala: "Você está sendo muito injusto. Pelo menos eu protegi você uma vez, e você mesmo se ofereceu para enfrentar Okoto em minha defesa." Elger questiona o Prota, dizendo: "Se não tivesse confiado em mim, teria agido assim?" O Prota fala: "Só estava interessado nos pontos de batalha dele. Aproveitei para ver até onde você poderia ir, quanto a me proteger. Isso é ainda mais absurdo. Se não fosse você perceber a Lume Aulin, que se escondendo nas sombras, provavelmente seu grupo, tinha juntados aos outros inimigos para tentar me matar." O Prota, olhando para eles, conclui dizendo: "Assim como agora." Elger, estalando os dedos, fala: "Realmente, você é um sujeito difícil de lidar. Não é de admirar que haja uma recompensa tão alta pela sua cabeça." Elger, usando a habilidade disfarce, diz: "Mas agora não importa mais, está disfarçado." Ele, sumindo, fala: "Porque daqui para frente, você será totalmente destruído." O Prota, consertado usando a habilidade ecolocalização, pensa para si: "O disfarce é apenas uma ilusão para os olhos, a pessoa física não desaparece de fato. Em resumo, meu eco mágico é suficiente para detectar." Parece que Elger ainda não percebeu isso, senão eles ainda não chegaram ao ponto de atacar tão ousadamente. Os dois inimigos avançando por trás do Prota, lá ele, um atacando por cima, o outro atacando por baixo. O Prota desvia facilmente, os dois sem acredita questiona: "O que? Como ele conseguiu desviar?" O Prota contra-atacando usando sua habilidade inicial do lutador, pisotear, fazendo o Careca tremer na base. O Prota pisando no Careca, ativando outra habilidade inicial do lutador, soco de investida, no outro inimigo, que é jogado longe com a força do golpe do nosso Prota. O figurante, cuspindo muito sangue, xinga o Prota, chamando de lazarento. O Prota avança contra o figurante, que xinga ele dizendo: "Vou acabar com você primeiro." Vários tentáculos de polvo aparecem na costa do Prota para o pegar, deixando nosso Prota apreensivo. O Prota, olhando essa habilidade, questiona para si: "É os tentáculos sombrios do sumo sacerdote das trevas?" O Prota, conjurando seu fogo sombrio, pensa: "Não posso escapar, só me resta lutar de frente." Ele faz uma palma de mão gigante, contra-atacando os tentáculos. Os ataques se chocam, mas a palma do fogo sombrio do Prota é mais forte, destruindo os tentáculos.
a figurante que lança o ataque, e aquela guria, que correu para salvar o Elgir. O prota avança contra ela pensando, o sumo sacerdote das trevas, sendo um tipo de classe frágil especializado em habilidades de controle, e de debuffs, lutar contra os outros com ela por perto, pode ser bastante problemático. Preciso lidar com aquela mulher primeiro. O prota usando fusão de habilidades, esgrimista, velocidade extrema, e habilidade de lutador, investida rápida, avança para cima da guria em alta velocidade, fazendo um rastro de fogo azul. A guria vendo o prota avançando exclama dizendo, ele é rápido demais. O prota com sua arma em forma de lança, ataca ela dizendo, prepare-se para morrer. O ataque do prota como sempre faz um grande estrago levantando muita poeira. Assim que a poeira dissipa, a guria está usando armadura pesada, e segurando um grande escudo que usou para bloquear o ataque do prota. O prota em choque começar a pensar, o que está acontecendo? Com a força limitada do sumo sacerdote das trevas, como ele pode levantar um escudo tão grande, ou até mesmo usar a armadura sagrada, de um cavaleiro sagrado? A guria, usando a habilidade Tentáculos Sombrios, ri dizendo, você não é o único capaz de usar habilidades de outras classes, sabia? Os Tentáculos Sombrios, agarra o prota. O careca aproveitando que o prota está preso, vem avançando contra o prota, conjurando sua habilidade em sua mão, gritando vai pro inferno seu lixo. O prota usa a habilidade de teletransporte, flash divino. Escapa vendo o ataque do careca, que causa uma grande explosão. O prota alongando o pescoço fala, esses caras todos têm dupla classe? E ainda por cima, os valores de seus atributos são muito altos. Eles devem ter consumido algo semelhante à essência do imperador demoníaco. Eu estava me perguntando como eles conseguiram matar o Okoto, mesmo gravemente ferido, mas agora está claro, vendo eles com esses poderes. O prota após a fumaça dissipar, olha para os figurantes dizendo, esse cara combina a técnica de mergulho de alta altitude com habilidades de druida, o que intensifica suas habilidades de mestre de forma notável, resultando em um poder que rivaliza com habilidades avançadas. A mulher também é assim, usando as características de um paladino para compensar sua fragilidade natural, tornando os oponentes formidáveis. O figurante que o prota tinha jogado longe, aparece na costa do prota, sussurrando no ouvido dele, Zé da Manga. Lá ele, zoeira à parte, o figurante diz, garoto, o que você está lendo? Fazendo o prota fica arrepiado, o figurante usa a habilidade, explosão flamejante, e golpe ondulante. Fazendo um corte flamejante, o prota desvia pulando para trás, nosso prota olhando o figurante pensa, potencializar as habilidades do espadachim mágico usando as habilidades do mago é realmente uma combinação excelente. Alguém usando a habilidade de assassino, furtividade nas sombras. Se aproximando sorrateiramente do prota, o cara do machado salta da sombra usando a habilidade de berserkir, golpe furioso, fala, finalmente encontrei a oportunidade de te matar com um único golpe. A velocidade do assassino combinada com a explosão do berserkir, este golpe certamente te matará. O figurante erra o ataque, o figurante fica olhando atônito questionando, ah? Ele usou o flash divino. O prota marrento como sempre diz, e daí se tem uma habilidade, e atributos de outra classe? É apenas um truque que já fiquei entediado de usar. O prota pisando no machado do figurante, segurando sua lança, o figurante usando toda a sua força para puxar seu machado fala, você está dizendo que não podemos vencer você? O figurante usando a habilidade de berserkir, frenesi, gritando, você está desdenhando das minhas habilidades. Depois dele ativa o frenesi, avança para cima do prota dizendo, você não passa de um simples indivíduo sem classe, dependendo de algumas combinações de habilidades de nível inicial. Veja seus quadrinhos. Por que você acha que pode enfrentar alguém como eu, que possui habilidades de duas classes? O prota tranquilo usando combinação de habilidades, lutador, esquiva oscilante, e habilidade artista marcial, passo quebrado, o prota desvia do ataque do figurante, formando a habilidade, passo ilusório. O prota desvia facilmente, o ataque do figurante acerta o chão causando um pequeno estrago, a guria usando sua habilidade de sumo sacerdote das trevas, tentáculos sombrios, enquanto o outro usa a habilidade de paladino, golpe sagrado.
O prota usa a habilidade Passo Ilusório para desviar dos ataques deles. Enquanto o prota desvia, o outro figurante do machado avança contra o prota dizendo, morra. O prota, enquanto desvia dos ataques, olhando para os figurantes, pensa, de fato, esses caras têm habilidades completas de múltiplas classes, enquanto eu só podia usar habilidades de nível iniciante. Comparado a eles, eu era apenas um substituto inferior. Antes, eu só teria a opção de fugir se encontrasse eles. O prota desviando do ataque, explosão de chamas, golpe ondulante. Pensa, mas agora eu estou diferente. Com a combinação de habilidades, eu não dependo mais apenas de combinar as habilidades de cada classe como eles. O prota, ficando sério na pose de final de capítulo, diz, eu sou grato à combinação de habilidades. O careca avançando contra o prota, envolvendo a habilidade de fogo nas mãos, grita para o prota, moleque, morra. O prota pensa que, com um número suficiente de habilidades de nível inicial em meu domínio, poderei criar uma habilidade que seja capaz de lidar com qualquer situação. O prota usa a combinação de habilidades, combinando a habilidade de assassino, clone, e a habilidade de assassino das sombras, assassinato sombrio. O boneco da sombra avança contra o careca. Os ataques se colidem, fazendo ambos voarem para trás. O careca questiona, o que é isso? Que coisa estranha! O prota, rindo, responde, não é surpresa você nunca ter visto antes. Afinal, é uma criação única e exclusiva minha. Boneco de sombra. Possui todas as habilidades da classe assassino e herda 75% dos atributos do mestre. O prota manda o boneco da sombra atacar dizendo, vá, divirta-se com ele. O boneco da sombra ataca o careca, que sente a pressão do ataque do boneco da sombra. Ele, tremendo, pensa que os atributos deste monstro são muito altos, quase comparáveis às do mestre. Isso está muito acima do nível das habilidades de nível inicial. O boneco das sombras continua atacando sem parar, enquanto o careca só se defendia. O careca, contra-atacando, escuta alguém gritar para ele, não subestime um mero clone. Ele responde, pode deixar. Ele parte para cima do boneco desferindo vários golpes, eles trocando golpes sem parar. A guria, aproveitando que o nosso prota estava de costa, conjurando sua habilidade, diz, que habilidades confusas e sem sentido. Ela questiona o prota dizendo, você está fazendo malabarismos com suas habilidades? A invocação do prota, usando a habilidade espinhos entrelaçados, prende a guria dizendo, não permitirei que você maltrate, meu mestre. A guria presa, usando sua habilidade tentáculos sombrios, grita dizendo, uma simples flor espinhosa, como você ousa me enfrentar? A flor de espinho, usando sua habilidade, contra-ataca os tentáculos sombrios. Nosso prota, vendo-as se enfrentando, fala, ter habilidades de paladino não significa nada. Você se tornou apenas um suporte mais vulnerável. Os espinhos são suficientes para te manter preso. Os outros dois figurantes avançam contra o prota dizendo, moleque, para onde você está olhando? O prota, olhando para eles, dá uma risadinha marota dizendo, o que vocês estão olhando? Ainda não perceberam o que está embaixo de seus pés? Os dois, sem entender quando, ou como o prota tinha colocado essas minas ali, exclamam em pânico, os Beep, 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 começa a contar, as minas terrestres explodem, fazendo um grande furacão de fogo. Essa explosão foi o resultado da combinação de habilidades, engenheiro, dispositivo perigoso, e mago, olho do vento. Os figurantes torrados gritam de dor, dizendo, maldição, é uma armadilha. O careca, não conseguindo dar conta do clone da sombra do prota, tenta fugir pensando, a situação está ruim, temos que recuar. O prota tira sua arma grande para fora, mirando no careca, diz, onde você pensa que vai? O prota dispara sua arma, fazendo uma pressão sinistra, mais forte que uma .50. O careca virou um patê, não sobrando nada para conta história. O prota, indo para cima da guria, diz, o que vem a seguir? A guria, assustada, gaguejando, fala, não venha para cá. Não se aproxime. Algum tempo depois, os três figurantes que ficaram vivos, estão presos e ajoelhados na frente do prota. O prota, questionando os figurantes, fala, até o fim da batalha Alger não apareceu, e não fez nenhum ataque. Eu não consegui localização ou detectar sua presença em lugar nenhum. Será que ele percebeu a disparidade de poder e os abandonou para escapar? A guria pira o cabeção, começou a rir igual uma lunática, e gritar,
Você está se achando demais. Você acha que merece a atenção de um líder júnior? Desde o início, você não era nosso alvo principal. Você era apenas um obstáculo a ser superado no caminho. O prota, sem entender, questiona. Como assim? Eu era apenas um alvo secundário? O prota, caindo em si, fala. Então, o verdadeiro alvo deles é... O prota, virando-se para pequeno flor de espinho, fala. Enquanto eles estão distraídos, deixe uma semente neles, e então você pode retornar. Ela responde. Ok, entendido. O prota, usando combinação de habilidades. Habilidade de espadachim, velocidade rápida, e habilidade de lutador, passos do vento. O prota avança em grande velocidade. O prota, usando a habilidade caçando com a velocidade do vento, correndo em alta velocidade, pensa, rápido, ainda mais rápido. Tenho que alcançar ela. Enquanto isso, a Miaolin está lutando com a princesa lá. A luta parece estar bem equilibrada, e mostrado a loirinha bem ofegante, e nossa Miaolin de igual modo. A loirinha diz, uau! Miaolin, você é realmente tão incrível como dizem os rumores. Miaolin, rindo, fala, você não é nada mal. Você é a primeira a usar 7 elementos de uma vez, tão jovem. Mas isso acaba aqui. Miaolin, preparando seu próximo ataque, fala, estamos quase sem forças. Vamos decidir o vencedor com este último golpe. Você precisa aguentar, pelo menos não morra. Miaolin sente alguém se aproximando. É Elgir que a segura, dizendo, em vez de se preocupar com ela, você deveria se preocupar um pouco com sua própria vida. Elgir transpassa alguma coisa no peito de Miaolin. Após Miaolin se ferida por Elgir, ela agonizando fala, um item de maldição especial, é isso? Parece que foi uma armadilha planejada há muito tempo, especialmente para mim. Elgir, lambendo os beiços, fala, em termos de identidade e habilidade, ninguém entre os competidores pode se comparar a você. Nem mesmo Yunshen ou Lucine podem competir. Só eliminando você, podemos ficar tranquilos. A Lucine, exalando energia maligna, fala, então, você está dizendo que aquela mulher é mais poderosa que eu? Ela, com cara de psicopata, fala, cala essa boca nojenta, está me deixando com nojo. Elgir, desdenhando dela, fala, Princesa Lucine, do jeito que você está agora, não é uma escolha inteligente lutar comigo. Ou será que você pretende arriscar sua vida por um estranho? Um silêncio ensurdecedor fica entre eles. Elgir, percebendo que a Lucine está receosa, fala, muito bem, fuja agora enquanto pode. Caso contrário, depois que eu lidar com Mu Miaolin, você não terá como escapar. Chamas começaram a aparecer, fazendo o Elgir questionar, mas como? Miaolin, usando sua habilidade, forma dismissal, virando a 9 caudas, fazendo com que Elgir tomar distância, quebrando o item amaldiçoado. Miaolin, usando toda a sua força restante, salta em grande velocidade para fugir. Elgir, perplexo, pensa, surpreendentemente, durante minha ameaça a Lucy, suas habilidades conseguiram despedaçar minha lança, e ela ainda tinha muita energia sobrando? Ele complementa dizendo, realmente, não se pode ser descuidado nem por um momento. Lucine, vendo Miaolin usando tudo o que lhe resta para tentar escapar, grita para ela dizendo, mas então, o que você vai fazer? Você não vai escapar. Lucine, fingindo que se importa, junta suas mãos como fosse fazer uma prece dizendo, a Miaolin, durante a etapa final, eu vou me vingar por você. Ela dá um sorriso maligno dizendo, descanse em paz. Algum tempo depois, por onde Miaolin passa um rastro de sangue e deixado, ela continua correndo desesperada, com um outro pedaço enfincado em seu peito. Ela desfalecendo, quando Elgir aparece atrás dela em grande velocidade, usando a habilidade da classe Caçador de Sombras, Lança Sombria. Miaolin, desviando, pensa, que maldição, como eu fui descuidada. Ela, mordendo os lábios, pensa, quando foi que eu, inesperadamente, chamei a atenção deles para gastar tantos recursos contra mim? Elgir, usando a habilidade de Guerreiro Dracônico, Dragão dos Céus, enquanto gritava para Miaolin, não adianta tentar se esquivar desse ataque. Miaolin desvia por pouco do ataque do Elgir. O poder destrutivo do ataque de Elgir foi muito grande, chegando a queimar o gelo. Miaolin para de corre falando, você tá usando a habilidade da classe Caçador de Sombras, e a habilidade de Guerreiro Dracônico, surpreendente, você não tem apenas 2 classes,
mas tem duas classes ocultas. Elgir para na frente dela dizendo, agradeço o elogio. Só isso que você tem a dizer? Miaolin perdendo suas forças responde dizendo, na verdade, eu já suspeitava que os seguidores das trevas agiriam nos próximos dias. Por isso, tenho pensado todos os dias em como proteger meus alunos. O que eu não esperava era que fosse eu que precisava ser protegido. Elgir desferindo seu ataque fala, infelizmente, ninguém pode te proteger. Miaolin olhando para trás fala, ele disse isso, você ouviu? Irmão mais novo. O prota chega deslizando sobre o gelo com sua arma na forma de espada, bloqueando o ataque de Elgir. A pressão do choque dos ataques foi tão grande que fez o Elgir ser empurrado para trás, exclamado furioso, Shen. O prota fala, desculpe, capitão, por não ter chegado a tempo. Miaolin agonizando rir dizendo, quem chega atrasado perde pontos. Elgir furioso fala, maldição, aqueles imprestáveis falharam. No momento, enfrentar Shen sozinho também não é viável. O problema é quanto de energia restante Lu Miaolin tem. Se ela contra-atacar com tudo, será difícil lidar com isso. Elgir fugindo fala, embora não tenha conseguido matá-la, é lamentável, mas o objetivo foi praticamente alcançado. Miaolin cai nos braços do prota questionando, ele está fugindo, você não vai atrás? O prota responde dizendo, não tenho tempo para isso. Ele segura firme o treco no peito de Miaolin dizendo, vai dor um pouco, aguente firme. O prota puxa com força o treco do peito dela, a fazendo cuspir mais sangue. O prota usando fusão de habilidades, sacerdote, luz da cura, e habilidade de druida, crescimento, fazendo uma cura mais forte que o comum, que fecha o buraco no peito instantaneamente. O prota vendo que ainda havia manchas em volta de onde estava a ferida questiona, a ferida já está cicatrizada, mas o que é essa coisa negra? Miaolin fala, que Elgir usou uma lança óssea para me atacar, um tipo especial de item amaldiçoado. Vai me fazer perder 80% de todos os meus atributos, por 7 dias. Talvez tenha sido por isso que ele decidiu sair. O prota fala, eu também possuo habilidades de purificação. Miaolin fala, que este feitiço é muito poderoso, só pode ser removido por um grande sacerdote da luz de quarta ordem. Ela fala para o prota que, embora tenha me recuperado das feridas, meus atributos foram severamente suprimidos, deixando-me em um estado de extrema fraqueza. Você deve seguir em frente sozinho, não se atrase na coleta de pontos de batalha. Eu descansarei por 2 dias e então irei encontrá-lo. O prota não se importa com o que ela está falando, apegando na metadinha ali, meia coxa, meia bumbum, ela sem entender o que o prota está fazendo. Nosso prota diz, deixar uma pessoa fraca para trás e não se importar. Isso é algo que eu não consigo fazer. Ela olhando para a mão boba do prota, agradece ele dizendo obrigada. Nosso prota está carregando Miaolin pelo campo de batalha. Miaolinga visivelmente cansada fala, se não puder me ajudar, tudo bem. Mesmo estando fraca, consigo me proteger contra competidores comuns. Se necessário, posso sacrificar meus pontos de batalha e fugir. Nosso prota rindo diz, você disse que pode se proteger contra competidores comuns, mas e se encontrar os seguidores das trevas? Eles não só têm uma profissão oculta, mas também uma segunda profissão. Eles querem sua vida mais do que seus pontos de batalha. Miaolinga questionando fala, droga. Por que eles estão de olho em mim? Você, meu irmão mais novo, é quem deveria ser o alvo deles. O prota chocado com ela fala, você foi que matou mais seguidores das trevas do que eu. O prota em uma cena digna de final de capítulo fala, mas, voltando ao assunto, parece que você não está surpreso com o fato de eles terem 2 profissões. Miaolin suspirando diz, você conhece o meu pai, e sabe a posição dele, então eu saber disso e bem comum. Apenas não esperava encontrar alguém com 2 profissões ocultas. Ela começa e explica que, para obter uma segunda profissão, é preciso utilizar algo similar à essência do Mago Supremo, como a essência do Deus da Guerra, a essência do Deus Mágico, a essência do Deus da Batalha, entre outras. Geralmente, essas são chamadas de essência do Deus da Guerra para facilitar. É mostrado Elgir eliminando um figurante, enquanto ela continua dizendo que a essência do Deus da Guerra é produzida de forma semelhante à essência do Mago Supremo, requerendo o coração de um humano de 4ª transformação do mundo humano.
No entanto, seu efeito é superior ao da essência do Mago Supremo, pois além de fornecer atributos adicionais e pontos de habilidade ao subir de nível, também permite ao usuário possuir as habilidades da pessoa forte que eles pegaram a essência. Ela, sentindo forte dores, imaginando Elgir comendo a essência, comenta dizendo que a segunda classe de Elgir também é uma classe oculta, o que significa que ele obteve a essência do deus da guerra, feita com o coração de um especialista em sua classe. Galera, já vi muitos prota sem vergonha, mas essa mina é demais. Ela na costa do prota fazendo dengo fala: eu pensava que ter duas classes já era bastante excepcional, mas nunca imaginei que houvesse também classes ocultas duplas. Até onde o mundo das trevas pode ir? Qual será o objetivo deles ao se infiltrarem no torneio? O prota chegando na matriz de teletransporte, ele coloca Miaolin no chão que diz, surpreendentemente, chegamos ao ponto de teleporte de saída apenas no quarto dia. De acordo com as regras, este local só será aberto no sétimo dia. Miaolin, preparando para tirar um sono, continua dizendo, vai caçar alguns pontos de batalha, eu sou um peso morto agora, pode ir, eu ficarei aqui descansando, não precisa se preocupar comigo. Nosso prota no estilo pra foto fala, deixar você aqui, largada à própria sorte, não é do meu agrado, sem mim, terá que se aventurar nos ninhos dos monstros para roubar ovos, não há outra opção. Além disso, já acumulamos pontos de batalha o suficiente para garantir um lugar no top 100, não há necessidade de se preocupar. Deixando Miaolin coradinha, o prota manda ela descansar e fica relaxada, que ele vai cuidar dela. Alguns dias depois, acaba o torneio, uma multidão de figurantes vem correndo na direção da matriz de teletransporte. Dizendo, caramba, esses 7 dias são exaustivos demais. Dia após dia, lutando contra monstros e também contra outras pessoas. Por causa do medo de um ataque surpresa, nem consegui dormir direito. É terrível, esses dias têm sido terríveis. Um dos figurantes, sentindo um cheiro de comida no ar, comenta dizendo, parece que tem algo delicioso no ar. Cheira a uma comida tradicionalmente famosa do Reino do Dragão. O outro figurante que está do seu lado fala, isso é estranho. Os figurantes ficam todos exclamando quando ver nosso prota junto da Miaolin cozinhando. Suas barrigas chegando a roncar com o cheiro bom que está exalando, nosso prota com a boca cheia fala, parece que tem bastante gente. Querem comer juntos? Mas cada um precisa trazer seus próprios pratos, não fiz tanta comida. Os figurantes, em vez de só agradecer e pegar a comida, começam a reclamar e questionar dizendo, é sério isso? Enquanto estamos aqui, exaustos e preocupados, vocês estão tranquilamente fazendo um banquete de fundi? Eles, vendo a Miaolin, com a cara cheia de óleo, pergunta se estamos participando de um torneio ou de férias. Ela, rindo numa maior tranquilidade, responde dizendo, não é uma competição, é um encontro. Os figurantes em choque diz, há alguma diferença nisso? Maldição, ela realmente é um dos melhores gênios de Xuanlong. A diferença entre as pessoas é incrível, aquele cara está tão bem só por ser um acessório, para completar o time, a vida é injusta demais para nós. A matriz de teletransporte é ativa, causando uma pequena pressão em todos, nosso prota e Miaolin levantam-se dizendo, é hora de retornar. Passado algum tempo, eles chegam na cidade, galera, aquele de máscara, atrás do prota não parece o Elgir? Assim que eles chegam, são recebidos pelo apresentador que diz, os competidores eliminados, por favor, entrem no corredor atrás de mim e sigam para a área de descanso. Esta noite, os funcionários irão coletar seus gravadores. Os 100 primeiros colocados na contagem de pontos de batalha participarão do torneio de amanhã. Nosso prota, preocupado, questiona, essa é a única saída disponível? É a única forma de deixar a região do frígido gelo? O apresentador responde, sim, este é o caminho obrigatório. Todos os competidores precisam passar por aqui para registrar. Nosso prota fala, que isso é bom, porque tenho informações importantes para apresentar. Na fase eliminatória, muitos seguidores das trevas se infiltraram, e o líder é Elgir, do reino de Sartarian, e cada seguidor das trevas tem 2 profissões. O apresentador, entendendo nada do que nosso prota está dizendo, questiona, o que? Seguidores das trevas? 2 classes? Ele, rindo muito, fala, que piada,
Como pode haver pessoas com duas profissões no mundo? Além disso, meu império sagrado está firmemente guardado, não permitindo que intrusos se disfarcem e entrem na cidade. Como poderia haver seguidores das trevas se infiltrando? Essa piada é muito absurda. O prota boladão fala: você acha que estou brincando? Assim que os pegarmos, identificar suas identidades não será difícil. Faz o apresentador suar frio. Ele anda na direção do prota falando: se existem seguidores das trevas, não podemos deixá-los escapar, mesmo que seja um erro. Mas como posso acreditar em você e prender alguém só com base no que você diz? O prota rindo fala: não se preocupe, fiz algumas preparações, em breve você verá. Algum tempo depois os competidores estão na fila conversando, quando o apresentador os manda fazer em silêncio. Ele fala que os competidores devem ficar quietos, formar fila e aguardar para serem registrados, antes de poderem prosseguir. Enquanto ele estava falando, os figurantes na fila começam a gritar: maldito, que diabos é isso? Droga, saia logo! O apresentador, sem entender, questiona: o que está acontecendo? Quem está gritando e causando tumulto? Está procurando confusão? Não quer mais competir? Os membros da organização que o prota tinha derrotado estavam no meio dos figurantes presos com os espinhos da flor de espinho do prota. Tentando se soltar, começam a gritar. Do nada, um monstro de flor de espinho saiu do corpo. Como isso é possível? Será que é uma habilidade de divisão de monstros vegetais? Saia daqui! O apresentador, vendo isso, grita com eles dizendo: como ousam invocar monstros na cidade principal? Ele, apontando, diz que esses 3 participantes estão agindo de forma inapropriada, causando tumulto. Todos devem ser pegos e levados para a sala de interrogatório. Os guarda com o cacetete na mão avança contra os seguidores das trevas gritando: sim, senhor. Algum tempo depois, na sala do comandante, o apresentador está ajoelhado dizendo: grande comandante, após interrogatório e identificação, podemos confirmar que aqueles 3 são seguidores das trevas. E todos têm 2 classes. O comandante, nada surpreso, fala: ó, isso é realmente uma notícia terrível. O apresentador comenta dizendo: por sorte, descobrimos isso antecipadamente. Se conseguirmos capturar o líder deles, Elgir, conseguiremos frustrar qualquer plano da organização. O comandante, tranquilo, bebendo seu vinho, fala: entendi, vou agir conforme sua orientação. Vou providenciar para que alguém resolva isso. Sua rápida descoberta dos seguidores das trevas foi muito importante. Galera, esse homem está parecendo suspeito demais. Ele, com mais cara de suspeito, fala: talvez possamos tomar uma bebida para comemorar. Será que esse cara tá de conluio com os seguidores das trevas? Ele vai mandar o apresentador de F? Saberemos na próxima. Numa sala descansando, nosso prota está junto da Lume Aulin, que está rindo muito. Ela, ficando sério, fala: você é realmente muito malvado, ordenando especificamente que a fada espinhosa plante sementes neles. O prota responde dizendo: apenas um seguro, nada mais. Se tudo correr como planejado, Elgir não poderá participar da final de amanhã. A propósito, presidente, como você está se sentindo? A maldição foi dissipada? Ela, ponderando, responde dizendo: não, eu vasculhei toda a cidade principal e descobri que os profissionais de cura de 3º turno e acima estão ocupados, salvando pessoas. Ela explicar que quase todos os resgatados são competidores. O estranho é que a maioria dos competidores são de países poderosos, e entre eles estão alguns dos favoritos para vencer dos 5 grandes países. A maioria deles está à beira da morte. Os que estão em melhores condições estão amaldiçoados e não podem participar das próximas competições. Há tantos gravemente feridos à beira da morte, que os mortos provavelmente também não são poucos. Diante disso, o Sagrado Império apenas afirma que a competição é intensa, e as baixas são normais. Uma situação como essa nas competições anteriores é inimaginável. O prota, sério, questionando, dizendo: certamente são os seguidores das trevas que fizeram isso, mas qual é o objetivo deles? Assassinar os talentos de todos os países? Não parece ser o caso. De qualquer maneira, seu plano chegou ao fim. Lume Aulin, entregando o dispositivo de pontos dela para o prota, fala: meu torneio também acabou. Entrar em campo à força só vai envergonhar o reino do dragão.
Leva com você a minha parte dos pontos que dividimos, e trabalhe duro para ganhar. O prota, pegando os pontos, diz que fará o seu melhor na competição. Ele é o prota, vai quebrar todo mundo com 1000 habilidades diferentes. Algum tempo depois, estão todos chegando para assistir à competição. O apresentador dizendo: senhoras e senhores, bem-vindos ao campo de jogo. Após a intensa competição da primeira rodada eliminatória, selecionamos os 100 talentos mais fortes. E hoje, estes 100 talentos excepcionais participarão de uma competição brutal. Como de costume, esta competição será transmitida ao vivo globalmente. Enquanto os competidores continuam entrando na arena, ele fala: agora, por favor, os competidores entrem no campo. Apreciem suas apresentações. Dentro de uma sala na Academia Donjon, essa é a primeira escola do prota. Antes dele entra na universidade. O diretor da primeira escola do prota, vendo na televisão, fala: nunca imaginei que um dia os alunos da nossa escola participariam do campeonato mundial. O professor do prota, alegre, fala: sim, ser o orientador de turma dele é uma honra para mim. Os outros professores que estão assistindo ficam enfurecidos de inveja, pensando para si: apoiado por Yun Shen, nosso prota, a posição de Jin Seng se eleva, tornando-o uma pessoa muito importante diante do diretor. Ele está quase no mesmo nível do vice-diretor. Maldição! Por que minha classe não tem um aluno assim? Enquanto isso, na arquibancada da Universidade de Jiangnan, os figurantes comentando, dizendo: uau, finalmente o jogo vai começar. Nossos estudantes de Jian vão subir ao palco mundial. Venham, venham. Vamos ver como é animado. O vendedor ambulante grita: 3 combos de pipoca estourada e refrigerante, para venda antecipada. A irmã do prota, animada vendo seu irmão, fala: olha só, é meu irmão, que está competindo. Meu irmão é demais. Enquanto isso, a elfa na sua terra assistindo o prota pela televisão, junto da sua mãe, que comenta dizendo: não esperava que minha filha estivesse interessada em competições, é algo inesperado. Ele é o garoto que recebeu seu colar? Ele tem bom gosto. Deixando a elfa toda envergonhada. Ela sem graça fala: mãe, não fale bobagem, concentra-se na competição. Eu só quero observar e aprender com os lutadores fortes. Definitivamente não é por causa daquele cara que estou assistindo, nós sabemos. O apresentador, diante dos competidores, fala: todos os competidores já entraram. Como de costume, agora vamos anunciar a classificação dos pontos da primeira rodada eliminatória. Veja como estão classificados os competidores que vocês admiram. Mostrando as classificações, em primeiro lugar fico com Elgir do Reino de Salaratian, em segundo lugar do Império Sagrado, Lucine, em terceiro lugar do Reino do Dragão Negro, Yun Shen, em quarto lugar do Império da Águia Branca, Okma, e em quinto lugar do Império do Urso do Norte, Kolovski. Esses foram os 5 melhores. Os figurantes da plateia chocados começam a questionar, dizendo: o quê? A princesa Lucine só ficou em segundo lugar? Quem ficou em primeiro? São o quê? Como alguém de um país que nunca ouvimos falar. Onde está Lu Miaolin? E Okoto? Para onde foram os favoritos dos 5 grandes países? Por que um acessório completador de time do Reino do Dragão Negro ficou em terceiro lugar? Deve ter alguma coisa errada. Lu Miaolin, preocupada, pensa para si: Elgir ainda está na lista? O que os organizadores estão fazendo? Eles não perceberam que ele é um seguidor da escuridão? Isso não é possível. Elgir, se achando o rei da cocada, rindo, fala: só por uma coisinha tão pequena vocês já estão brigando? A diversão realmente começará quando as coisas esquentarem. O prota, escutando a voz do Elgir, vira-se o achando no meio dos competidores. Olhando para ele, pensa: a possibilidade de ele aparecer novamente é, provavelmente, devido a uma única razão. Espero que minha suposição esteja errada. Será que é para terminar de matar a Lu Miaolin? Independente da razão, por que o prota não ataca logo ele? Sabe que o cara é perigoso. Por que não acabar logo com ele? Se vai dar problema, vai ser depois, não agora. Esse cara vivo, e pior, que deixa ele solto fazendo o que quiser. Isso me irrita nessas histórias. Por que não faz o que tem que ser feito? O apresentador empolgado grita dizendo: nesta competição, todos os competidores serão agrupados aleatoriamente para os confrontos.
Quanto mais alto o ranking, mais recursos seu país receberá. Agora eu anuncio, o segundo round da competição global começou oficialmente. Lutem pela sua nação e busquem os recursos. Várias arenas dentro de uma bolha começam a aparecer, os competidores são levados para suas respectivas arenas, para um confronto de 1 contra 1, o prota pega um figurante muito feio, essa obra é difícil ter alguém bonito, o autor dessa obra é inimigo de um bom desenho. O figurante encontrando o prota fala, que entrada divertida, não é? Mas o mais interessante é encontrar alguém que ainda não mudou de classe logo na primeira partida. O figurante que está enfrentando o prota é do reino de Moarbaren, nível 49, classe Necromante. Ele toma a iniciativa de atacar falando, que esta batalha termine rapidamente. Usando sua habilidade de invocar vários mortos-vivos, invocação necromântica, soldado esquelético, invocação necromântica, cavaleiro morto-vivo, invocação necromântica, arqueiro esquelético. O prota usando uma habilidade de assassino, entrando na sombra falando, com certeza, é melhor terminar isso rapidamente. Ele avança em direção do necromante, pulando nas sombras dos mortos-vivos. O necromante vendo o prota avançando pensa, o quê? Fuga das sombras do golpe das sombras? Enquanto fala, maldito, ele está usando a sombra do meu monstro para se mover. O necromante questionando em seus pensamentos, onde ele está? Em qual monstro ele está se escondendo agora? O prota aparece na costa dele, segurando sua adaga no pescoço dele dizendo, R$2 ou uma facada misteriosa. O necromante se rendendo fala, o golpe das sombras é realmente o contra-ataque mais eficaz contra a minha classe. Não há como lutar, estou desistindo. O prota escutando os figurantes da plateia gritando, meu Deus, o que está acontecendo? Por que aquele garoto pode usar armas de diferentes classes e tem habilidades de 2 classes? O prota virando para olhar. Vendo os figurantes olhando para a arena onde o Elger está lutando, eles assustados comentam dizendo, como isso é possível? Será que as lendas sobre 2 classes são reais? Não pode ser, absolutamente impossível. É mostrado Elger transformado, com os figurantes da plateia questionando, além disso, de onde vem essa aura de escuridão que ele tem? O público vendo sem acreditar continua questionando dizendo, como ele pode ter 2 classes? E essa aura de escuridão nele, será que é um seguidor das trevas? Impossível, os seguidores das trevas são apenas ratos de esgoto. Como ele se atreve a parecer tão arrogante? Elger em sua forma, fica rindo escutando os figurantes da plateia chocados comentando, ele percebendo sua força fala, é isso que acontece quando eu uso toda a minha força. É uma sensação tão boa. O figurante que está lutando com Elger preocupado fala, que arrogância. Embora eu não saiba como você entrou na competição, mas já que teve a audácia de aparecer na minha frente, vou acabar com você. Ele desfere um ataque no Elger dizendo, esteja pronto para enfrentar a sua morte. O ataque acertando o Elger, parece ter desintegrado ele, os figurantes da plateia comentam dizendo, é o cavaleiro do templo do reino de Tia, Christian. Ele já derrotou um mestre de 3º grau, é verdadeiramente um gênio. Vamos, mate esse arrogante seguidor das trevas. Após a fumaça dissipar, o cavaleiro sem entender questiona, ué? Cadê ele? Elger aparecendo atrás dele, fazendo o cavaleiro virar para ver, era o Elger passando cortando ele no meio dizendo, um pequeno e fraco inseto ousa falar alto? Após o corpo do cavaleiro cair no chão Elger pergunta, quem te deu essa coragem? A plateia espantada fala, o prodígio máximo do reino de Tia, está morto. Como pode ser derrotado por um único ataque? Ele foi morto sem hesitar, os seguidores das trevas são terrivelmente malignos. Sinto que algo importante está prestes a acontecer. Elger pisando no corpo do cavaleiro rindo fala, humanos fracos, estão vendo? Não importa como seu exército tente encobrir, não podem apagar um fato, a existência real de múltiplas profissões. Para obter esse poder, você só precisa servir ao Supremo Mestre. Ele continua dizendo olhando para a câmera, a seguir, vou esmagar até a morte todos os seus chamados gênios de elite. Preparem-se para enfrentar o terror do mundo das trevas. A batalha está sendo exibida em todo o mundo,
Várias pessoas assistindo comentam dizendo: inferno, como um simples seguidor das trevas se atreve a ser tão arrogante? Ele está exagerando. E os gênios participantes? O que estão fazendo? Ataquem ele logo. Em outro lugar desconhecido, 3 figurantes assistindo comentam: não importa, os talentos de nosso país vão intervir. Deixem-nos se gabar um pouco mais. Um dos figurantes assistindo pensa: a existência de múltiplas classes é real, e parece ser muito poderosa. Se tiver a oportunidade, talvez seja interessante tentar adquirir essa habilidade extra. Ele, percebendo a merda que falou, diz pensando: maldição, como posso começar a ter pensamentos de traição à humanidade? Mas, ter uma classe extra é realmente tentador. Vários comentários dizendo: é tão tentador. É realmente irresistível. É tão atraente. É tão sedutor. O pessoal na sala de transmissão estão preocupados dizendo: que horror, maldição, como as coisas poderiam ter chegado a este ponto? Você está sem noção nenhuma? Você ainda está parado, termina logo a live. O general assistindo a tudo fala: é tarde demais, Elger já declarou guerra a todos os gênios humanos, agora, cortar apenas causaria especulações desnecessárias. O careca do seu lado diz: mesmo assim, é preferível a deixar a situação se deteriorar. Imagine se ele conquistar o primeiro lugar, isso faria com que as pessoas duvidassem do futuro, e o ânimo cairia drasticamente. O general argumenta dizendo: receio que esse seja o objetivo dessa organização. Eles querem usar o torneio para revelar o sistema de dupla classe ao mundo. Causando pânico entre os humanos, eles também atraem muitos indivíduos ávidos por poder para se juntarem a eles. O careca perguntando diz: o que devemos fazer? O general responde: não seria ruim permitir que ele avance no campeonato, não é? Com a nossa poderosa princesa Lucine ao lado, ela certamente encontrará uma solução para tudo. Elger elimina mais um, sai andando rindo muito, ele eliminando um após o outro dizendo: fraco, muito fraco, fraco demais. O último, ele pisando em cima, abre os braços questionando: então isso é o que vocês chamam de gênio? Todos são muito fracos. Lu Miaolin, atrás dos figurantes que estão questionando, o Okma da Aliança da Águia Branca, o Cloveski do Império do Urso do Norte, todos eles eram gênios de alto nível, mas ainda assim morreram pelas mãos de Elger. Será que ninguém pode derrotá-lo? Aquele cara não só tem habilidades de profissão ocultas adicionais, mas seus atributos também são absurdamente altos. Enquanto Lu Miaolin furiosa pensa para si: se não fosse por esse desgraçado usando as eliminatórias para eliminar antecipadamente oponentes ameaçadores, a situação não teria se tornado tão opressiva. Ela cerrando a mão, tremendo de raiva, pensa para si: que irritante. Elger olhando para a câmera fica questionando dizendo: quem será o próximo? Quem virá se oferecer para morrer? Essas poucas pessoas não serão suficientes para minha sede de sangue. Enquanto ele faz seu show, um furacão aparece atrás dele, ele percebendo, virando-se olha para trás, vendo a Lucine, que chega dizendo: muito tempo sem te ver, Sr. Elger. Você ainda é tão irritante. Os figurantes da plateia, tendo um pouco de esperança, ficam animados dizendo: finalmente ela está agindo. É a princesa Lucine, o talento mais forte do Império Sagrado e uma das favoritas para vencer, está entrando em ação. Vamos lá, princesa, certifique-se de matar aquele louco. A princesa Lucine, se achando, fala: obrigada a todos, sinto isso. Esta é a grande expectativa que todos têm de mim, muito intensa. Ela se curva dizendo: tão intenso, 2 asas aparecem na sua costa, ela falando: vou responder da melhor forma possível, à sua expectativa. Os figurantes aliviados falam: rumores dizem que a princesa Lucine nasceu com presságios, abençoada pelos deuses com poderes angelicais, mas asas negras? Parece estranho, ela não deveria ter a classe de anjo? Outra figurante virando-se dizendo: vocês estrangeiros só ouviram a superfície. No começo, sim, era assim. Mas, durante uma viagem, a princesa foi atacada por seguidores das trevas, sua vida esteve por um fio. Mostrando a Lucine, ela continua dizendo: para proteger seus seguidores,
ela escolheu renunciar à sua divina e sagrada classe, assumindo uma forma caída. É mostrado os olhos da Lucine sangrando. A figurante continua dizendo que essa conquista lhe deu uma força ainda mais poderosa, embora sombria, para salvar todos. A figurante em lágrimas fala: incrível, a princesa Lucine é verdadeiramente grandiosa. Ela vai, com toda certeza, resgatá-los, como fez anteriormente com seus seguidores, assim ganhar essa competição para a raça humana. A grandeza, elegância e poder dela são a única esperança contra a extrema maldade de Algir. O outro figurante comenta dizendo: quando se fala em confronto, Elge é um nome que se destaca. Na minha opinião, esse Algir é um sujeito muito habilidoso. Todos estão atentos ao que acontece com o Elge. O figurante apontando para a arena do Prota falando: por um momento, deixaram passar a presença daquela pessoa. É mostrado a arena do Prota, que está envolta a uma fumaça. O figurante continua dizendo que ele é como Elge, até agora, nunca foi derrotado. Além disso, sua velocidade em derrotar oponentes é comparável a Elge. Até um pouco mais rápido. Ele é o competidor do Reino do Dragão. Após a fumaça dissipar, é mostrado o Prota em uma pose maneira como de costume de final de capítulo, o outro figurante dizendo: ah, entendi. Você está falando do Yu Shen, um participante do Reino do Dragão, conhecido como desocupado, ou seja, um jogador sem uma classe específica. Terminaremos por aqui. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, fiquem com Deus. Quem puder contribuir com o canal, o Pix estará na descrição. Abração.